Fala devs, Claudemir aqui, trazendo para vocês de novo mais um episódio. Hoje iremos falar de serviço, então preste bem atenção que é uma oportunidade muito grande de você entender o que o serviço ele faz, qual que é a ideia dele. Vamos lá. O serviço nada mais é de uma camada que tem dentro da Flamework que você pode criar para fazer as injeções e obviamente você conseguir utilizar ela para conversar principalmente com o back-end ou até mesmo alguma coisa do seu código que você não queira deixar hardcode, que é o sentido de deixar ele fixo. Mas o lado bom do serviço é você conectar com um servidor, um web service ou algo nesse sentido para trazer algumas informações e, obviamente, ele se conectar com as suas aplicações e ele renderizar. Então, vamos lá e vamos na prática para saber como que funciona. Estamos aqui no nosso código anterior e, obviamente, o que eu mudei? Eu voltei simplesmente, eu tirei a URL lá, o HTML que estava diretamente aqui no componente e deixei agora apontando para o meu componente normal que já estava antes daquela última configuração que a gente fez. Então, no seu código, tome cuidado, volte aí com aquilo que a gente fez, que eu só dei uma ideia de como colocar o HTML dentro, mas totalmente no nosso curso nós iremos trabalhar com HTML com arquivo, tá? Em base aqui nós temos o seguinte, tem aqui no construtor a variável cursos e ela está hardcode. Pensa no sentido que ela está fixo, ela está chumbado aqui dentro do sistema. E vamos numa mentalidade na seguinte situação, eu quero conectar com o servidor, conectar com alguma coisa. Nesse momento eu não vou fazer uma requisição HTTP, não vou consumir nenhum serviço REST, nenhum web service nesse sentido. Porém, iremos somente ir para a camada para você entender a camada dela, como que ela é na base, só fazer a parte de introdução. Mas, obviamente, a gente vai chegar em pontos do curso que a gente depois vai começar a conectar com o back-end e aí vai ficar muito bacana a nossa aplicação, vai começar a criar, ser robusta. E com isso a gente está aqui ainda só trabalhando com Hello World, que esses episódios aqui, os 8 primeiros, a gente vai trabalhar muito com a parte introdutória, tá? Então vamos lá. Aqui em cursos, então, eu vou começar a trabalhar um processo diferente. Então, como eu tenho treino, eu quero criar um serviço que esteja dentro da própria camada da pasta treino. Então, eu vou abrir um novo aqui, terminal para mim. Então, clicando no mais aqui, ele me abre um novo terminal. Então, eu tenho esse terminal que eu criei novo e eu tenho outro terminal que eu estava antes. Vou lá naquele novo, por quê? Porque eu vou criar um serviço agora nesse momento. Então, vamos lá. Para eu criar um serviço, tem que lembrar em qual local que eu tô. Eu tô na pasta Angular, mas eu tenho que fazer dentro da pasta Hello World. Então eu vou dar um CD e dou tab aqui, só colocando H, ele já começa a trazer para mim um autocomplete das pastas que eu tenho. Deu um CD, estou dentro da pasta, lembrando a nomenclatura. Nesse momento eu vou dar ng, que é uma diretiva aqui muito boa, principalmente um item para você gerar o command line do Angular. Então vou dar um ng, lembrando que o G é de generate, eu posso colocar o G ou eu posso escrever generate. E vou aqui colocar um S. O S pode ser service também, mas eu posso abreviar, tá? E vou colocar aqui agora que vai ficar treino. Se eu colocar desse jeito, ele vai colocar na raiz, porque o serviço ele identifica nessa estrutura e o Angular ele não vai ficar dentro da pasta treino. Então eu vou falar para ele, olha, eu quero dentro da pasta treino e o nome do arquivo vai ser treino. E dou Enter. Nesse momento ele vai gerar para mim o serviço, tá? E vai colocar para mim essas informações. Então vamos ver como que ela vai ficar nesse momento, tá? Vamos lá. Criou aqui o arquivo, ficou aqui já configurado, e ele criou dois arquivos. Ele sempre anda também nesse sentido. Então dentro da pasta treino, criou o arquivo treino.service.spec para fazer o teste unitário das suas consultas, e tem também o treino.service. É esse arquivo que nós iremos trabalhar nesse momento, mas aguarde, porque vai ter um momento que a gente vai colocar os arquivos ou os testes unitários do nosso serviço, tá? Então, dentro aqui você pode perceber que a estrutura já é diferente do componente, a estrutura já é diferente do módulo, então ele já vem com uma annotation aqui em cima, uma declaration, né, pode ser também, que é um injectable. Então ele está injetando aqui, sabendo que esse cara ele vai ser um serviço. Por padrão, ele faz um provide ind root, né? Porque ele vai saber que muitas vezes ele já usa isso por padrão, não vamos mexer nisso, então pode ficar desse jeito mesmo. E por padrão, ele não muda nada dos outros. Ele tem uma exportação de uma classe com o nome, porém treino service. Só isso. E o que nós iremos fazer aqui? Dentro da nossa aplicação, eu vou criar um método chamado getCursos. E vou simplesmente só fazer um return. E aí lembra que aqui eu poderia fazer um HTTP do Angular, consultar um via ou algo nesse sentido para me trazer um endereço ou consultar uma API nesse sentido, tá?
Porém, o que nós iremos fazer é colocar o nosso código aqui. Agora, no outro lá estava C# Python, vou colocar só C aqui agora e vou colocar vírgula e vou colocar PHP. Para a gente saber que ele está diferente, agora ele vai ser renderizado por esse daqui, tá? Então vem aqui, coloco ponto e vírgula e salvo. Nesse momento, meu serviço já está feito e olha só o que vai acontecer. Eu vou voltar aqui agora para a parte de onde está a execução da minha aplicação e eu vou lá no treino.component. E repare que aonde eu estou trazendo o meu array com os dados chumbados, eu vou consultar o serviço. Mas espera aí, como que eu faço isso, Claudemir? Primeira coisa, você precisa importar esse serviço. E para ser fácil, olha como é bacana. Normalmente, o que eu utilizo, e é o certo, é você colocar o serviço ou injetar algum serviço ou alguma propriedade de serviço externo que não seja que você criou, que talvez venha de uma outra biblioteca que você baixou. Eu coloco a palavra private e aqui eu vou colocar um nome service. Esse service é o nome da variável que vai estar. Porém, eu vou agregar a ele. E o que vai ser? Ó, pode reparar que o meu autocomplete já falou que tem um treino serviço. Ele já conseguiu identificar que eu tenho um service, que é o arquivo. E vou dar Enter. Nesse momento, ele já adicionou aqui em cima o treino.service. E aqui, para mim utilizar agora, é simples, galera. Olha só que bacana. Eu vou chegar aqui, vou colocar this.service. E olha só o que ele apareceu. Get cursos. Vou lá, coloco aqui meus valores e tudo que está vindo nessa consulta que eu estou fazendo no meu serviço vai ser agregado à variável cursos. Se eu der um Ctrl S e rodar a minha aplicação, nesse momento ele vai compilar ela e vamos olhar como que ela vai ficar lá dentro do sistema. Tá? Compilou, vamos olhar lá. Lembra que antes estava outras linguagens, agora só está o C aqui, ó. Vamos ver aqui, voltar para lá, no serviço. Salvei. Ele compilou, vamos ver se ele vai rodar aqui. Rodou. Agora vai PHP. Eu não tinha salvo ainda o arquivo, então deu por isso que eu confirmei novamente no Ctrl S para ele salvar, porque ele só tinha pegado o C naquele momento. E agora pegou o C.php. Olha que legal. Antes ele estava um valor chumbado dentro do componente, agora não está mais, está vindo daquela consulta e obviamente desse serviço e já está trazendo os valores para cá. O que eu quero que você entenda? É um jeito fácil, bem tranquilo de se trabalhar para você ver os valores já sendo injetados. Você está fazendo uma injeção de uma dependência e colocando esse valor desse serviço. Porém, tem uma situação aqui que eu vou mostrar para vocês que é muito interessante. Se eu quiser que o App Módulos consiga enxergar esse serviço e todos os módulos que eu tenho já consiga ver esse serviço, eu posso fazer aqui no provider colocando o treino web. Mas você tem que pensar na seguinte situação. Imagina que tem que ser um serviço, que talvez ele é global, que talvez tenha que ser utilizado dentro da aplicação e muitas vezes os componentes consultam, ou se talvez tem uma gama maior, ou não, quando não tem muita consulta, não precisa utilizar, o ideal é fazer ele por componentes, pela estrutura do projeto. Então, treino, eu tenho meus componentes, tenho meu módulo e agora eu tenho os meus serviços. Você pode estruturar melhor as pastas, você pode configurar, colocar uma pasta chamada serviço e assim por diante. Mas o ideal é você saber que aqui a gente agora já está fazendo uma consulta que é chamado Get Cursos e dentro de Components eu estou chamando essa consulta. E aí já está renderizando esse valor para mim. Gente, bem tranquilo nessa parte, mas serviços tem muita coisa para a gente ver. Vai ter muitas coisas dentro dos episódios que vai acontecer para você saber. E, obviamente, vai ter uma camada que a gente explicou lá na introdução, lá no primeiro vídeo, que vai ser uma camada com os back-ends, onde a gente vai conseguir consultar os back-ends e, obviamente, a gente vai usar essa estratégia, porém usando o HTTP módulo que tem o HTTP dele que faz requisições, bem parecido com o Ajax do jQuery que a gente utilizou há muitos e muitos tempos. Porém, o Angular ele já tem, por ser uma framework ser robusta, já vem com essas diretivas e serviços já tudo pronto. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, trazendo aqui essa parte de serviços. Fiquem atentos, porque agora a gente, depois que finalizar, agora a gente vai para alguns plugins que eu vou falar sobre o Visual Studio Code que eu utilizo e depois a gente vai começar já a trabalhar já com a parte de data bind, já fortíssimo, aí vocês vão ver, porque todos esses 8 episódios que são os primeiros, a gente vai trazer um pouquinho mais a introdução, falar um pouquinho mais para você entender
E ó, começa a pegar todos esses arquivos, começar a praticar e começar a fazer na sua casa. Preste bem atenção no que eu estou digitando lá e você vai ver a fórmula acontecer e as coisas aparecerem para você. E você vê que você está aprendendo e já está começando a criar. Então te vejo para a próxima aula. Um abraço para vocês e tchau, devs!